Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. E tem errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública, busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto. Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público. Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa. Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos,
A administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto: contratos administrativos. A aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato. Pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. As relações que a administração pública afirma se submetem unicamente ao direito público. Item errado. As relações que a administração pública afirma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado. Item errado. Regime jurídico administrativo tem prerrogativas e sujeições. Regime jurídico administrativo, dois aspectos. 1. Prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. O município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular,
possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Item correto. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Além disso, o regime administrativo se baseia na existência de poderes especiais, contrabalançados pela imposição de restrições especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público fundamenta a existência das sujeições para a administração pública. Item errado. Supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Prerrogativas ou poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Item correto. Indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração pública. Representa a defesa dos interesses dos administrados. A administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, não é titular do interesse público. Os interesses públicos pertencem ao povo. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública. Item correto. Segundo Barchet, os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Por exemplo, o princípio da moralidade ajusta a atuação da administração pública, assim a administração deve respeitar os princípios da probidade e boa-fé, tornando então inválidos os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos e de má-fé. Estudante estuda Inéditas 2021. Formam o famoso mnemônico, LIMP, e são os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. A legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. Item errado. Motivação não é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021.
Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. Item correto. Princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência balizam a atuação administrativa dos órgãos de todos os poderes, ou seja, orientam a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das entidades administrativas que integram a administração indireta de direito público ou direito privado, de todos os níveis de governo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estudante estuda Inéditas 2021. Não há hierarquia entre os princípios. Item correto. A doutrina nos ensina que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são os princípios basilares do direito administrativo, mas não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto expressamente na Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Item correto. Princípio da legalidade. Está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. É aplicável às administrações públicas direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, o administrado só pode atuar em estrita conformidade com a lei. Item errado. O administrado pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. CF de 88, inciso 2, do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa ocorrerá somente quando houver previsão legal. Item correto. Princípio da estrita legalidade. A administração só poderá agir quando houver previsão legal, lei. A administração deve se limitar aos ditames da lei. A administração não pode, por ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações
ou impor vedações. O administrador age pela vontade legal. Estudante estuda Inéditas 2021. Tanto a administração pública quanto os particulares não podem atuar além da lei. Item errado. O particular pode atuar além da lei. Por exemplo, Carlos e João firmam um contrato em que Carlos vende uma bicicleta para João com a condição de João lavar seu carro. Nesse caso, temos uma situação não prevista no Código Civil responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Contudo, a lei não proíbe este tipo de contrato, sendo possível realizá-lo. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, mas não cometeram nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Administrados particulares pode atuar segundo a lei, pode atuar além da lei, não pode atuar contra a lei. A administração não pode atuar contra a lei, não pode atuar além da lei, pode atuar apenas segundo a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa deve obedecer apenas à lei, ignorando outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas, pois a lei está em patamar hierárquico superior por ser ato normativo primário. Item errado. Atuação administrativa. Obedece às leis. Obedecem aos atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. Observação: atos normativos secundários não podem instituir direito novo, não podem criar direitos e obrigações. Estudante estuda Inéditas 2021. Princípio da legalidade e reserva legal são expressões sinônimas. Item errado. Princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo assim qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal de 88 até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias, entre outros. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas obrigatoriamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. É uma exigência da Constituição que a lei regule a individualização da pena. Assim, somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a individualização da pena, não sendo possível ser feita por um decreto ou outro ato normativo secundário. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, nunca haverá exceções à legalidade, pois a lei é quem direciona a administração pública sempre. Item errado. A administração está sujeita ao princípio da legalidade, porém, existem situações excepcionais em que a legalidade pode ser mitigada. Conforme a doutrina, são exceção restrições excepcionais ao princípio da legalidade, edição de medidas provisórias, decretação do estado de defesa, decretação do estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da impessoalidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de LIMP,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da impessoalidade, em sentido amplo, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Item correto. Uma das facetas do princípio da impessoalidade é o princípio implícito da finalidade. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Em sentido estrito, todo ato da administração deve ser praticado visando a finalidade para ele especificamente prevista em lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. CF 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio da impessoalidade traz a ideia de isonomia, pois a administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Item correto. Princípio da impessoalidade. Ideia de isonomia e igualdade. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Assim, o administrador público não pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Algumas referências à aplicação do princípio da impessoalidade. Exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, exigência de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Estudante estuda Inéditas 2021. João, prefeito municipal, acabou de inaugurar uma praça pública. Durante seu comício de divulgação dessa obra que favoreceu todos os munícipes, João colocou um outdoor com os seguintes dizeres: obra realizada por João do Povo, além da logomarca do seu partido político. João agiu conforme o princípio da impessoalidade. Item errado. João violou o princípio da impessoalidade. Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Os institutos do impedimento e da suspeição têm como objetivo retirar do processo, administrativos ou judiciais, as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial. Item correto. Impedimento e suspeição. Objetiva afastar dos processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial e isonômica. Situação que podem tornar alguém suspeito. Vínculo familiar, parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Exemplo: se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que faça parte de um processo judicial, esse juiz não poderá julgar de forma imparcial e isonômica. Assim, para impedir possíveis favorecimentos ou desfavorecimentos, é recomendável o afastamento da autoridade. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da moralidade não está previsto expressamente na Constituição Federal de 88.
Item errado. CF 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Item correto. Princípio da moralidade, previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O administrador público deve agir com ética em sua conduta. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios expressos na Constituição Federal de 88, firmou entendimento sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição. Assim, não há necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Item correto. STF, súmula vinculante número 13. Entre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. A nomeação para cargo de natureza política afasta a aplicação da súmula vinculante 13, proibição do nepotismo, em todos os casos. Item errado. A nomeação para cargo de natureza política não afasta, de forma automática, a aplicação da súmula vinculante 13. Deve-se analisar o caso concreto para a aplicação da vedação ao nepotismo e somente será caracterizado o nepotismo nos cargos de natureza política se o nomeado não possuir capacidade técnica para o cargo ou ficar demonstrada troca de favores ou outra forma de fraudar a legislação. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato legal, porém considerado imoral, não é passível de anulação, pois a legalidade é superior a qualquer outro princípio. Item errado. Um ato legal, quando considerado imoral, será possível a sua anulação. Não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da legalidade, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina considera que, para que haja imoralidade, deve haver a intenção do agente público de praticá-la, pois na administração pública sempre prevalece a boa-fé. Item errado. A doutrina considera que a imoralidade nasce do conteúdo do ato. Assim, não deve ser analisada a intenção do agente público, mas tão somente o objeto do ato praticado. Conclusão: um ato pode ser imoral, mesmo que o agente não tivesse a intenção de cometer uma imoralidade. Por exemplo, Fábio, prefeito, nomeou Gisele como coordenadora de uma unidade de saúde. Após a nomeação, foi verificado que Gisele era prima de Fábio.
Fábio não sabia do parentesco, porém, mesmo assim, a nomeação de Gisele para um cargo em comissão é imoral, não importando se a autoridade nomeante não sabia que o nomeado era seu parente. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item correto. CF de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade apresenta duplo sentido. De um lado, a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia, de outro, a exigência de transparência da atuação administrativa. Item correto. Duplo sentido do princípio da publicidade. Exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Exigência de transparência da atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade, em uma de suas facetas, traz a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de validade dos atos administrativos. Item errado. A exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Atos administrativos gerais, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público, devem ser publicados em órgãos oficiais. Por exemplo, publicação no Diário Oficial da União para ter eficácia. No caso, eficácia é igual produção de efeitos jurídicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato administrativo pendente de publicação oficial pode ser considerado válido, porém não eficaz. Item correto. A exigência de publicação em órgãos oficiais é um requisito de eficácia do ato administrativo, produção de seus efeitos. Não é requisito de validade do ato. Conclusão: um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, porém não eficaz, pelo fato de se encontrar pendente de publicação oficial. Estudante estuda Inéditas 2021. Todos os atos administrativos precisam ser publicados para fins de eficácia. Item errado. Não são todos os atos administrativos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos administrativos gerais, destinatários indeterminados, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público. Por exemplo, editais de licitação ou de concurso. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade poderá se manifestar pelo direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Item correto. Exemplo de formas de manifestação da publicidade: direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, divulgação de ofício de informações, por intermédio de publicações na imprensa oficial,
em jornais impressos ou pela internet. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade de todos os atos administrativos é regra absoluta, pois o princípio da publicidade encontra-se expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Item errado. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. CF 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assim, é exceção à publicidade, dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. CF 88, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Assim, é exceção à publicidade. Informações classificadas por autoridades como sigilosas. Conclusão: a publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. As informações divulgadas de ofício são chamadas de transparência ativa. Já as informações que são fornecidas em virtude de solicitações são conhecidas como transparência passiva. Item correto. Transparência ativa são as informações divulgadas de ofício, por exemplo, edital de concurso público. Transparência passiva são as informações fornecidas em virtude de solicitações, por exemplo, certidões. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está na Constituição Federal de 88, desde a sua promulgação em 1988. Item errado. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência e qualidade na prestação dos serviços públicos. Assim, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Item correto. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo, mantidos os padrões de qualidade e no menor tempo possível. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência foi inserido na Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19/1998. A inserção desse princípio trouxe a exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade no serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Facetas do princípio da eficiência, introduzidas pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Exigência de avaliação especial de desempenho
para aquisição de estabilidade, possibilidade de perda de cargo público, flexibilização da estabilidade, em decorrência da avaliação periódica de desempenho. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência surgiu para tentar corrigir problemas quanto à qualidade dos serviços públicos e morosidade administrativa. Conclui-se que a atuação da administração não deverá ser apenas legal, mas também eficiente. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência se relaciona com o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública. Exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. A atuação da administração pública deverá ser legal e eficiente. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!